Olá, amiguinhos da Primeira Igreja Batista do Recife. Tia Ju, né, está morrendo de saudade de vocês. Eu espero que vocês estejam bem, né, com as suas famílias, né, se cuidando, tá bom? Muita saudade, mas em breve a gente vai estar junto na nossa sala, né? Como a tia disse, olha, aqui na sala do Pipa é o culto de vocês, né? Quando vocês estão naquela salinha, vocês vão estar cultuando a Deus de uma forma diferente, numa linguagem feita para vocês que são crianças, né? E os papais de vocês estão lá no culto, no templo, e vocês lá na salinha. Só que agora com esse novo formato, vocês vão estar vendo, né, a tia Ju através aí da telinha. Então, o que eu vou pedir para vocês? Muita atenção, né? Muita atenção, desligar tudo que vai chamar a sua atenção e prestar atenção aqui, porque eu tenho certeza que Deus, o nosso Pai, tem uma mensagem muito especial para você hoje, tá bom? Então, desliga tudo, televisão, tudo que te faz perder a atenção e presta muita atenção na historinha de hoje, tá bom? Só que antes, né, vamos fazer a nossa oração. Aquele pedido que está lá dentro do seu coração, né? Aquele agradecimento por tudo que Deus tem feito na sua vida, né? Então, ó, vamos agradecer a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Vamos fazer a oração? Repete aí com tia Ju. Fecha o olhinho, né? Fechou o olhinho e vamos lá. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Obrigada, Papai do Céu, pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu alimento. Obrigada, Papai do Céu, por ter a oportunidade de participar do teu culto, de poder te adorar. Me ajuda a ser uma criança obediente aos meus pais, aos meus professores. Me ajuda a prestar atenção e entender a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Agora, vocês vão precisar da Bíblia, né? A Bíblia é o nosso livro de fé e prática. Vocês vão precisar da Bíblia, a palavra do nosso Deus. E hoje, a nossa tarefinha, lição de hoje, né? É sobre como será, a gente escuta muito, né? Sobre pecado, mas como será que o pecado entrou no mundo, né? Como será que o pecado entrou no mundo, né? O vírus do pecado entrou no mundo. Quem será que foi o primeiro a cometer um pecado? Vocês já pararam para pensar? Então, ó, o texto na Bíblia que nós vamos estudar hoje, ele fica em Gênesis 1. O livro de Gênesis fica onde, hein? No primeiro, né? O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis, o livro do Gênesis. É o início, né? Então, ó, você vai abrir sua Bíblia. Se você não souber ler, acompanhe a leitura ou pede para a mamãe, para o papai, para alguém que está lhe ajudando, poder lhe ajudar nessa leitura, né? Então, ó, o versículo para decorar, ele é em Romanos, já é lá no Novo Testamento. Olha o versículo para decorar, Romanos 5:12. Vamos decorar esse versículo aí na cabeça de vocês, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Romanos 5:12. Eita, já descobri. O pecado entrou pelo homem no mundo, hein? Já descobriu a primeira charada. Como foi que o pecado entrou no mundo? Através do homem, né? Que trouxe esse pecado para o mundo. Aí você vai pedir para o papai e a mamãe para fazer a leitura aí do livro de 1 Gênesis, do 1 ao 24, tá bom? Vocês conhecem, né? Quem foram os primeiros habitantes? Foram Adão e Eva, né? A gente já contou essa historinha do início de tudo, né? A criação, né? Então,
Adão e Eva. Ó. Adão e Eva, eles moravam num lindo jardim, um jardim cheio de flores, frutos, animais. E olha que legal, os animais selvagens não eram selvagens, eles eram dóceis, né? Eles passeavam dentro do jardim como e sem fazer nenhum mal para Adão e para Eva, porque ainda não tinha pecado. Então, todo mundo era inocente, né? Não tinha maldade, não tinha dor, não tinha sofrimento. Era todo mundo vivia feliz. Então, ó, como era o nome desse jardim? O nome do jardim era Jardim do Éden, né? Onde eles cuidavam, Adão e Eva, de todos os animais que ali viviam. Eles cuidavam muito bem de todos os animais. Todas as plantas, né? Todos os dias, o que tinha com eles? Ó, todos os dias, eles tinham um momento para conversar com Deus sobre o que tinha acontecido naquele dia. Como a gente faz hoje, né? A gente tem o quê? O nosso momento com Deus, ou quando acorda, ou quando vai dormir, ou na hora do almoço, mas sempre tem um momento que a gente tira para fazer uma oração a Deus. Assim mesmo, uma oração, ler, né, a palavra de Deus, fazer um culto, né, doméstico, enfim. Então, com Adão e Eva, não era diferente. Eles todos os dias, eles tinham que conversar com Deus, né? Para contar a Deus tudo o que tinha acontecido naquele dia. Que coisa maravilhosa, né? Então, Deus orientava tudo que eles deveriam fazer, né? Deus orientava tudo que ele devia fazer, né? Bem e com saúde. Adão e Eva tinham um coração o quê? Limpo. Os dois, ó, tinham um coração puro. O coração deles era assim, ó, limpinho, né? Alvo, né? Não tinha nenhuma mancha no coração deles. Por isso que eles podiam ver, eles viam, né? Hoje a gente sente Deus, sente Jesus, né? Através das outras pessoas, né? Através da sua palavra, Deus fala com a gente sente a presença de Deus, mas a gente não vê. Mas Adão e Eva, eles viam a Deus porque eles não tinham pecado, eles tinham o coração o quê? Puro, né? O coração de Adão e Eva era puro, assim, ó, branco, mais alto que a neve, né? Um dia, né? Eva estava sozinha, passeando pelo lindo jardim como ela fazia todos os dias, quando ela encontrou uma serpente que tinha um coração doente, cheio de pecado. Eita, já viu o que vai acontecer? Essa serpente, ela morava lá no céu e ela havia sido expulsa, banida do céu. Por que será, hein? Porque ela tinha um coração doente, cheio de pecado. E lá no céu não cabe coração cheio de pecado e nem doente. Só cabe um coração puro, né? Limpo, sem manchas. Então, como ela tinha sido expulsa do céu, ela se aproximou de Eva e começou a conversar. E sua doença, que era o quê? O pecado, né? Passou para Eva. E o coração de Eva começou a ficar contaminado pelo vírus. A gente está ouvindo falar muito do vírus, né? O vírus. Mas o pecado também foi um vírus que entrou nas pessoas através da serpente que contaminou Eva e a partir dali todo mundo se contaminou com o pecado. Então, o coração de Eva ficou contaminado e Eva fez o que não devia. Quando a gente tem o coração sujo, um pecado, a gente faz coisas que não deveria fazer, né? E isso deixa quem triste, deixa Deus triste, deixa Jesus triste. E nós também ficamos tristes, porque quando nós fazemos algo errado, o Espírito Santo de Deus vai lá e mostra que você está fazendo algo errado, né?
Então, a partir daquele dia, o coração de Eva ficou sujo. Será que ela ia poder continuar falando com Deus, vendo Deus com o coração sujo? Porque antes eles falavam com Deus porque o coração era o quê? Ó? Limpinho, né? Sem nenhuma mancha. Mas agora, ó, quando a cobra falou com ela, o coração dela ficou sujo, né? E ela começou a fazer coisa triste. E o que ela fez? Deus, todo dia eles não se juntavam, Adão e Eva, e conversavam com Deus. E Deus orientava tudo o que eles deveriam fazer. Deus disse a elas, disse aos dois, né? A Adão e a Eva, que eles poderiam comer de todos os frutos do jardim. Mas tinha um pé de fruta que eles não poderiam comer, né? Tinha todas as outras opções, eles só não poderiam comer daquele. Mas eles decidiram o quê? Desobedecer a Deus. Eva foi contaminada, né? Pela serpente. Então, ó, Eva desobedeceu a Deus e o coração dela ficou assim, ó, sujo. Ela foi contaminada pelo pecado e ficou com o coração assim, desobedeceu a Deus. E Adão também desobedeceu a Deus, porque ele acabou comendo do fruto. Então, os dois ficaram com o coração, ó, bem sujo. O pecado entrou no coração de Adão e Eva. E eles foram os primeiros. Foram os que fizeram com que o pecado entrasse no mundo, esse vírus do pecado. Eles foram contaminados pelo pecado. Eles desobedeceram a Deus. E o coração dele ficou assim, ó, sujo, né? E isso deixou Deus muito triste. Deus ficou muito triste, né? Porque quando a gente faz coisa errada, não é só a mamãe, o papai, a vovó que fica com o coração triste. Deus também fica quando a gente faz coisa errada. Então esse vírus do pecado, ele entrou no mundo através de Adão e Eva. Foi através deles, a cobra enganou eles, essa cobra morava no céu, foi expulsa porque tinha um coração sujo e doente e acabou parando no jardim do Éden e fazendo com que Adão e Eva não obedecesse a Deus e ficasse com o coração assim, ó, bem sujo. E agora? Será que o coração fica sujo e nunca mais a gente pode limpar o nosso coração? Que triste, né? Será, minha gente? Que o coração da gente fica assim, ó, bem sujo e nunca mais vai ficar limpo? Então, será que o coração fica assim, ó? Apesar, né, do pecado ter entrado no coração de Adão e Eva e eles terem o quê? Desobedecido a Deus. Deus continuou amando, porque o amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele continuou amando Adão e Eva, mesmo eles tendo desobedecido a ordem que Deus tinha dito. Qual foi a ordem? Não comer daquele fruto. Todos os outros frutos eles poderiam comer, mas daquele que a serpente induziu eles a comer, eles comeram. E Deus ficou muito triste. Mas Deus, que é o nosso grande cientista, começou a providenciar um remédio. Não estão aí, né, os cientistas do nosso mundo inteiro tentando fabricar uma vacina para combater o vírus do coronavírus que está no nosso país, no nosso mundo, né, no mundo, né? E está fazendo a gente ter esse distanciamento social. A gente está afastado da nossa família, dos nossos colegas, da nossa escola, da nossa igreja, né? Então, Deus, que é o nosso grande cientista, criou logo uma vacina para combater o pecado, né? Esse vírus do pecado terrível, né? Mas esse remédio levou muito tempo para ficar pronto. Para ficar pronta essa vacina, né? Igual a vacina agora do coronavírus, né? Todo mundo quer que seja feita logo, mas demora. A vacina que Deus estava criando ante o pecado também demorou um pouco, né? Para sua preparação. E Deus nos ama muito, Deus nos ama infinitamente. Não tem como medir o tamanho do amor de Deus por nós.
O amor dele é enorme, não tem fita métrica que meça o amor de Deus por nós. O amor dele é imensurável, é gigante, não tem como medir, né? Que maravilha, mesmo Adão e Eva, né, desobedecendo, Deus continuou amando e ainda mais, né, providenciou uma vacina contra o pecado. Vê que amor tão grande, né? E por isso que devemos sempre estar atentos e obedecer à ordem de Deus, né? E nos cuidando para não nos contaminar com o vírus do pecado, né? Nós temos que estar atento, vigiando, para não nos contaminar com dos vírus do pecado, tá certo? O que é? Mas pode dizer assim, o que é o vírus do pecado? Eu não peco não. Se você desobedecer, você está pecando, porque a desobediência é um pecado, né? Continua sendo. Adão e Eva, eles fizeram o quê? Desobedeceram a Deus e ficou assim, ó, com o coração sujo, né? Ficou com o coração sujo, coração cheio de vírus, né? Que deixou Deus triste, porque eles não obedeceram, eles desobedeceram. Então, crianças, a desobediência é um pecado. O vírus do pecado é a desobediência. Mentir é uma desobediência ou é um pecado? Também. Mentir, né? Pegar uma coisa que não é sua e levar para casa, né? Falar palavrões. Desobedecer é um pecado. Então, não se deixe ser contaminado por esse vírus do pecado, né? Peça a Deus, né, que tire de você esse desejo de desobedecer, né? Seja obediente à sua mãe, aos seus pais, aos professores, né? Respeitem as pessoas. Nós precisamos fazer isso para não deixar o seu coração sujo e Deus triste, sua mãe triste, a professora triste, os coleguinhas tristes, né? Vamos ser felizes. Então, nós temos que estar o quê? Atentos, prestando bastante atenção. Quando a gente pensar em desobedecer, a gente pensa assim, eu não vou desobedecer não, porque eu vou deixar minha mamãe triste, meu papai triste, minha tia triste e Deus triste. E Deus merece que a gente deixe ele triste? Não, né? Porque ele tem um amor maior do mundo. Não existe como a gente medir o tamanho do amor de Deus por nós, tá certo? Olha, agora vamos fazer uma oração, né? Pedindo a Papai do Céu que nos proteja do vírus do pecado e que nos torne uma criança que nos torne uma criança obediente, né? Vamos fazer essa oração? Repete aí com a tia. Papai do Céu, não deixe que eu seja uma criança desobediente. Me ajuda a estar atento para não desobedecer, não ser contaminado por esse vírus do pecado. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Agora eu tenho um desafio para vocês, que vai valer para a nossa gincana. Deixa eu olhar aqui. Olha, o desafio da semana é decorar o versículo e enviar um vídeo. O que você vai fazer? Você vai gravar um vídeo com o versículo que você decorou. Olha só qual é o versículo. Crianças que têm de 3 a 5 anos vai decorar esse versículo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos 5,12. É só a primeira parte, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo que, como pelo homem entrou o pecado no mundo. Romanos 5,11. Aí você grava um vídeo e manda aí no Pipa para que você participe dessa gincana, tá certo? Esse versículo é fácil para criança, porque são crianças de 3 até 5 aninhos, hein? São os pequenininhos. Agora, deixa eu olhar aqui. Agora é para as crianças de
6, se você tem de 6 até 11 anos, aí você já vai decorar um versículo maior, tá bom? Olha aí, ó. Crianças de 6 a 11 anos, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, né? E o pecado entrou no mundo através de um homem, que foi Adão e Eva. E o pecado trouxe o quê? Morte para todos os homens. Então, enfim, nós todos pecamos. Então, você vai decorar esse versículo, Romanos 5,12, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5,11. Decora esse versículo, grava o vídeo, manda pra tia e envia o vídeo, né, aí no Pipa. E esse vídeo vai valer pontos para a nossa gincana, tá bom? E vocês conhecem aquela musiquinha, ó? O sabão lava o meu rostinho, lava os meus pezinhos, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar é quem? É Jesus, que eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Lá, então só quem tem esse poder de deixar nosso coração, ó, limpinho. O coração estava sujo, né? Cheio do vírus do pecado. Só quem pode limpar é Jesus. Só Ele que pode limpar o nosso coração de todo pecado, tá bom? Então, crianças, uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe a todos, tá bom? E fica aí ligadinho para enviar o vídeo da gincana. Decora o versículo e manda lá no Pipa para que você participe da gincana, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e Deus abençoe a todos.